Olá, pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo, né, exatamente para auxiliar os nossos professores que vão aplicar aí a avaliação do SARESP. Bom, eu vou falar nesse vídeo só informações referentes à aplicação do ensino fundamental, tá? Ensino fundamental anos finais, que é o que interessa para nós, né? Então, toda essa, né, essas avaliações aí, sexto, sétimo e oitavo, que falta, né, realizar, a aplicação ela é 100% digital, tá? Então, todos os componentes curriculares, né, farão parte dessa prova, né, com exceção de arte e educação física, né? As demais, todas elas estão contempladas aí na avaliação do SARESP, tá? Então, são itens de múltiplas escolhas, né? Então, nós temos também itens de respostas construídas referente à língua portuguesa e matemática, né? Então, tudo isso, né, para fins de estudos, né? Então, os alunos responderão 20 questões, né, de múltipla escolha e 8 itens de respostas construídas, tá? Então, é importante porque depois, né, inclusive, esse material referente aí a resposta construída, né, será disponibilizado, né, o material será disponibilizado para as escolas. Então, né, eu acho que vai ser um material que pode nos auxiliar, né, para futuras ações, né? Então, isso é bacana. Então, as amostras, né, em relação à rede estadual, os nonos anos, né, então, pelo menos um nono de cada escola, né, realizou a prova impressa, tá? E aí é importante, pessoal, também a gente memorizar e colocar na nossa agenda, né, o cronograma, né, dessa aplicação referente ao ensino fundamental, tá? Então, ó, o aplicador que vai aplicar para o sexto ano, então ele sabe que dia 28/11 é o primeiro dia da aplicação, né, que esses alunos farão o SARESP e, lógico, vão utilizar ali, né, as disciplinas, né, todas as disciplinas das áreas de linguagens e ciências da natureza, né? No segundo dia, né, vai ser 1/12, e aí esses alunos do sexto ano farão também o quê? Avaliação matemática e ciências humanas, tá? Dos sétimos anos, eu vou aplicar no sétimo ano. Então, eu sei que primeiro dia é dia 26/11, né? Que também os alunos vão responder referente a linguagens e ciências da natureza. E o segundo dia, dia 27/11, né? Matemática e ciências humanas, tá? A oitava. Então, a oitava eu já sei o que é. Primeiro dia, dia 24/11, né? Que também a avaliação é, corresponde aí a linguagens e ciências da natureza, e o segundo dia, dia 25/11, né? Matemática e ciências humanas, tá? Então, é importante colocar na agenda, né? Exatamente para ficar certinho ali e não haver nenhuma confusão. É importante, pessoal, também o que? O horário, né? O horário de se apresentar ao local da aplicação, né? No caso dos nossos professores a escola Grotkovsk, né? Então é importante que vocês estejam na escola às 7 horas, tá? Porque é uma hora, né? A aplicação, o aplicador ele precisa chegar uma hora de antecedência, tá bom? O horário já é 7 horas, só que a aplicação do, do, do SARESP vai dar início às 8 horas, por isso que você pode chegar às 7 horas, né? Que está dentro do horário, tá bom? Outra coisa importante também, pessoal, em relação ao tempo, né, de realização da prova, tá? Então, do sexto ao nono ano, né, este ano, os alunos podem demorar até 4 horas para realizar a prova, tá bom? Sendo que ele só pode sair da sala após 1 hora e 45 minutos, né, que é o tempo mínimo de permanência, tá? E é importante, né, que todos os alunos, tá, as turmas comece, né, inicie a avaliação no mesmo horário, tá? A gente sabe que isso é um pouco difícil de acontecer porque o sistema, né, às vezes um aluno ou outro acaba tendo maior dificuldade de acessar o sistema e às vezes o próprio sistema está muito lento, tá? Então isso acaba dificultando. Então, se for o caso de ficar um ou outro aluno para iniciar depois, não tem problema porque esse aluno não ficará prejudicado, porque o tempo do aluno começa a contar a partir do momento que ele faz o login e dá início à avaliação, tá? Então, ele tem, a partir dali, ele tem até 4 horas, tá bom? E os
os alunos que são elegíveis aí ao serviço da educação especial, eles têm direito a 1 hora a mais, tá bom? Se tiver algum aluno com esse perfil, a direção da escola vai comunicar para vocês. E aí, né, pessoal, em relação à questão, né, dessa aplicação, né, no dia da aplicação, é muito importante cada aplicador, né, ter plena ciência da importância, né, do trabalho dele. Então, assim, ó, veja aí, toda essa, né, o sucesso dessa aplicação, né, a questão aí do toda até mesmo a logística entre as escolas, tal, vai depender muito do aplicador, né? Imagine se ninguém, né, se habilitasse aí a ser aplicador do Saresp. Olha o caos que seria, né? Então, é muito importante, né, que vocês saibam que vocês são figuras importantíssimas aí nesse processo, né? É um ator muito importante para que tudo aconteça aí com, né, com toda a transparência, com toda a segurança e com todo o sigilo, né, que a prova exige, tá? Então, é importante, eh, né, que o professor aplicador participe de reunião de orientação com o diretor da escola, né? Inclusive esse vídeo faz parte desta orientação, né? E várias outras dúvidas, né? Já conversei com vários professores aplicadores, tal, e qualquer dúvida, né? Vocês podem me procurar a qualquer momento também que estou disponível, né, para esclarecer as dúvidas, tá? Estudar, né, detalhadamente o manual do aplicador, então é importante que faça uma leitura cuidadosa, tal, né? Eu até preparei um material para vocês, até para facilitar né, todo esse processo e essas informações, tá? É importante conferir a data, né, o horário, né, que turma que eu vou aplicar, né, quando, tal. Então, colocar na agenda, tal, né, se programar direitinho para essa aplicação, tá? Então, como eu já falei antes, chegar ao local da aplicação, né, que no caso no Grote, né, às 7 horas da manhã, né, o diretor vai receber vocês e vai orientar também, né, sobre algumas questões específicas da escola, né, então o diretor ele vai entregar para vocês uma lista, né, uma lista com os nomes de todos os alunos, né, que vocês da sala que vocês vão aplicar a prova, e nessa lista dos alunos na frente tem um código, tá? Que é o código de acesso. Então, toda essa, né, vamos dizer assim, esses alunos, para acessar a prova, né, eles vão precisar desse código, tá? Então, o diretor que vai entregar esse formulário, tá? Essa lista com os nomes e os códigos, né, dos alunos, o diretor vai entregar para vocês. E aí o que acontece, pessoal? É muito importante, né, ali, quando vocês chegarem à sala de aula, tal, é sempre importante se apresentar, né, para os alunos, explicar a questão da importância da avaliação, né? É muito importante criar um ambiente tranquilo, né, um ambiente apropriado para que a prova aconteça da melhor maneira possível, tá? Então, orientar sempre os alunos em relação às regras, né, do celular, não pode utilizar o celular em momento algum, né? Não pode utilizar o celular, tá? Então, os materiais devem permanecer ali na carteira, tá? O lápis, borracha e caneta, né? E informar também, né, o tempo mínimo de permanência na sala de aula, né? Após 1 hora e 45 minutos, o aluno que terminou, aí ele já pode se ausentar da sala, né? Então, depois disso, você vai entregar as senhas, né, individuais, que são aqueles códigos, né, e colher as assinaturas dos alunos. Aí vocês vão, após feito todo esse procedimento, né, autorizar os estudantes a ligar os equipamentos, acessar a plataforma, tá? Pode ser que a escola já até tenha feito já uma logística diferente, já os alunos já estejam, por exemplo, até com os computadores ligados, tal, com a internet já tudo certinho, não tem problema, porque a prova não inicia sem esse código, tá? Então, só após você chegar na sala e entregar, né, fornecer esse código para os alunos, né, o código de acesso, que eles vão conseguir acessar a avaliação, tá? Então, após, né, verificar que todos já estejam logados, tal, aí sim dá início, né, à avaliação, e é sempre importante anotar o início da avaliação, né, marca o horário, né, e aí depois marca o horário também do tempo mínimo, né, o tempo mínimo para se ausentar da sala, e quando estiver faltando ali uma meia hora, é importante que vocês também coloquem na lousa para que o aluno esteja acompanhando direitinho ali, consiga se programar
do seu dentro do tempo que ele tem para realizar a prova, né? Então, nesse momento, né, de né, que já está ali na sala de aula acontecendo a prova, né, então é importante que o aplicador circule, né, na sala ali, supervisionando a execução, verificando, né, os alunos, né, que eles estão ali no site adequado, né, que eles estão fazendo, né, os procedimentos aí conforme as orientações, tá? Então, é importante que vocês garantam também que na sala de aula permaneça só o professor aplicador e os alunos, tá bom? Ninguém mais dentro da sala de aula, para não atrapalhar aí a aplicação da prova, tá? Então, também é importante, né, que após o início da prova, né, também não é permitido a entrada, né, de alunos, né, de aluno chegou atrasado, iniciou a prova, não é permitido. Se o diretor, né, tiver uma justificativa, conversar com vocês, aí é questão de vocês, né, aí conversarem com o diretor e ver o melhor encaminhamento, tá? Então, em relação a essa questão, quando estiver faltando aí, né, meia hora, 20 minutos, como eu já falei antes para vocês, é importante comunicar com os alunos, né, e registrar as ocorrências, né, no formulário de controle, né? Então, o diretor vai entregar para vocês também um formulário de controle da aplicação da prova e toda ocorrência que acontecer ali, vocês devem registrar nesse formulário, tá bom? Então, de repente, até um aluno que foi prejudicado, o sistema encerrou a prova do aluno antes do tempo, indevidamente. Vocês podem colocar ali também. Então, enfim, qualquer ocorrência vocês podem registrar nesse formulário, tá? Então, e é importante nessa questão de garantir a segurança, né, e o sigilo todo esse processo digital, que em vários momentos nos manuais, né, aborda, né, essa questão aí de garantir a segurança e o sigilo, né, desse processo digital. Tanto é que vocês, né, vocês vão assinar, né, o diretor vai entregar para vocês esse termo de compromisso e sigilo do aplicador, né? Então, né, todo dia, né, você vai no primeiro dia, o diretor vai dar esse termo de compromisso, tal, você assina. Depois, no segundo dia, a mesma coisa, tá? Porque, assim, o sistema, ele se preocupa muito, né, com essa questão toda de não vazar nenhuma informação. Nem o aplicador pode, né, pode vazar nenhuma informação e o aluno também, né? Qualquer aluno se vocês perceberem que o aluno tirou foto de algum, né, da tela do computador, de alguma coisa, imediatamente já tem que chamar o diretor, chamar o fiscal, tal, porque não pode, isso não pode acontecer de forma alguma. Tá? E o que acontece, né? Quando já está, né, nessa fase, né, terminando a aplicação, então é sempre importante que comunique os alunos, olha, né, encerrou a prova ali, né, encerrou a prova, já deu tempo, tal, para que os alunos encerrem ali a sua avaliação. Normalmente, o tempo, né, o aluno, ele tem ali o cronômetro também na prova, então o próprio sistema já finaliza a prova, agora que termina realmente o tempo, tá? Então não é uma coisa que vocês vão, né, ter tanta preocupação, até mesmo porque a maioria dos alunos terminam a avaliação antes, né, desse tempo aí de 4 horas, tá? Então, terminou a prova, então recolhe, né, toda essa questão aí, o formulário, listas, enfim, todo o material que o diretor entregar para vocês, vocês devem, né, ao final, recolher e entregar tudo ao diretor, né? Se o diretor não estiver na escola naquele momento, entregue para o vice-diretor, tá bom? Mas todo o material do Saresp deve ficar lá na escola, né, na escola onde vocês aplicaram. E aí, pessoal, o que que acontece? Para ajudar também a esclarecer dúvidas, né, a ter acesso aí o máximo de informações possíveis, né, eu criei uma pasta, né, no Google Drive, tá, que tem todo o material, todos os manuais, tá? Então tem manual do aplicador, tem planilhas, tem os vídeos do Saresp, tá? Tem manuais, tem, enfim, tudo, né? Então é só vocês clicarem no link, né, que na verdade eu já até encaminhei esse link para vocês na né, pelo próprio WhatsApp, tá? Na hora que vocês clicarem lá, vocês vão ver, ó, a pasta do Drive já vai ter tudo aí, né? O manual digital, vai ter em relação à questão aí
todas as normas, vai ter um resumo, vídeos, né? E esse resumo, pessoal, esse resumo aqui das atribuições do aplicador, tá? Isso aqui já é bem resumido, tá? Eu fiz, né? Peguei, porque como no manual tem muitas informações, tem desde informações para o sexto ano até o terceiro, né? No mesmo manual, então às vezes confunde um pouco. Então eu peguei as informações só referente aos anos, né, o ensino fundamental, anos finais, né, que é o que interessa para a gente, e aí fiz um resumo ali e tal, de uma forma que eu acho que vai auxiliar vocês, né, para não precisar ficar lendo o manual todo tal, né, quer dizer, ler, você pode ler o manual, mas aí depois, na hora lá, fica mais fácil para você seguir ali um roteiro, tá bom? Então, eu acho que esse material aí, ele consegue esclarecer, né, se, se não 100%, mas boa parte das dúvidas de vocês, tá? Um outro, né, uma outra informação importante, gente, essa tela tá também lá no Google Drive, tá? Mas aqui tem os nomes de vocês, né, os aplicadores, o dia que vocês vão aplicar e as séries que vocês vão aplicar, tá? Então, também qualquer dúvida, tá? Também nessa tela vocês conseguem esclarecer, porque, né, já precisa colocar no planejamento de vocês, né? Qual dia e qual a série que vocês aplicarão o SARESP. E aí, gente, olha, né? Eu desejo aí uma excelente aplicação do SARESP para vocês, né? Agradecer, né, a vocês aí pela contribuição, né, pela participação aí em todo esse processo aí de avaliação, né? E a avaliação tão importante aí que é o SARESP, né? Então, obrigado a todos vocês, viu? Estou à disposição de vocês, tá bom? Tchau, tchau.